A história começa com Ryoma Takebayashi, um garoto reencarnado de 11 anos, que vive sozinho na floresta e conseguiu domesticar mais de 1000 slimes. Ryoma alimenta seus slimes com diferentes tipos de comida, fazendo-os evoluir para tipos raros com habilidades especiais. Ele desenvolveu um slime de limpeza que lava sua louça, e um slime coletor que pode comer seu lixo. Ryoma vivia pacificamente com seus slimes na floresta até descobrir um grupo de homens na floresta com um amigo ferido. Ryoma queria ajudá-los, mas os cavaleiros estavam desconfiados no começo. Ryoma tentou mostrar a eles que tinha remédio, porém não estava acostumado a falar com pessoas e não sabia como pronunciar frases corretamente. Em seguida, ele mostrou o remédio aos cavaleiros e um deles verificou o medicamento. Um dos homens agradeceu e Ryoma os convidou para seu apartamento. Ryoma os guiou até seu apartamento, surpreendendo os cavaleiros ao descobrirem que ele vive sozinho na floresta desde criança. De repente, os pegajosos slimes de Ryoma apareceram, e os cavaleiros quiseram atacá-los, mas Ryoma esclareceu o mal-entendido. O grupo se desculpou, e um dos homens revelou ser um domador de monstros, cujo primeiro monstro também foi um slime. Depois de chegarem a um penhasco, Ryoma mostrou a eles seu apartamento escondido com magia, surpreendendo-os. Um dos homens notou que o apartamento só tinha mobília para uma pessoa, e quando Ryoma lhes deu poções de cura que ele mesmo fez, eles ficaram surpresos. Ryoma se apresentou a eles e descobriu que Renyar Jamil, líder de uma família nobre, estava à sua frente. Ele agradeceu Ryoma por sua ajuda, e os outros cavaleiros também se apresentaram como os cavaleiros de Jamil. No entanto, Ryoma descobriu que eles foram atacados por bandidos na floresta, resultando em seu amigo Ryugis ferido. Após isso, Renyar quis saber onde Ryoma aprendeu magia. Ryoma contou a eles que aprendeu com seus avós, que faleceram 3 anos atrás, deixando-o sozinho. Renyard ficou comovido pela triste história de Ryoma e não queria deixar uma criança sozinha em uma floresta perigosa. Ryoma minimizou a situação, então o mágico Camille mostrou a ele um item mágico para analisar suas habilidades. O motivo era garantir que Ryoma pudesse lidar com a floresta sozinho. Eles perceberam que Ryoma tinha uma resiliência mental muito forte, o que os preocupou. Renyard queria pensar em um plano para cuidar de Ryoma e decidiu voltar para sua casa e consultar sua família sobre a situação de Ryoma. Quando Ryugi se recuperou, eles se despediram de Ryoma e agradeceram por sua grande ajuda. Depois, Ryoma se sentiu culpado por não contar a verdade a eles, que seus avós não morreram. A verdade é que Ryoma vivia no Japão e era um trabalhador de escritório sobrecarregado que morreu devido ao excesso de trabalho. Então, os deuses o informaram, e ficaram surpresos com a calma de Ryoma ao saber de sua própria morte. Ryoma disse que sua morte não foi surpresa, já que trabalhava em uma empresa que o explorava. Então, o deus criador Gan se apresentou. Eles eram deuses de outro mundo e disseram a ele que ele morreu de uma morte miserável ao espirrar durante a noite. Ryoma não podia acreditar que sua morte foi tão patética e se sentiu envergonhado. Quando recuperou a consciência, Ryoma foi autorizado a receber uma reencarnação. Os deuses disseram que ele teria um novo corpo e renasceria como um garoto de 8 anos em outro mundo, mantendo todas as suas memórias. Antes de ser enviado para o outro mundo, os deuses ajudaram a inventar uma história sobre seu passado e deram conselhos e conhecimentos para sua nova vida. Ryoma também não podia contar a ninguém sobre sua reencarnação e foi enviado para o outro mundo. Assim, Ryoma renasceu no mundo Sealfal. Ao chegar ao outro mundo, os deuses deixaram Ryoma com um livro de conhecimento sobre o mundo e algum equipamento. Ryoma então testou seus poderes e descobriu os slimes, usando seu livro de instruções. No entanto, Ryoma aprendeu a domar monstros usando magia, o que explicava por que ele vivia sozinho na floresta. Poucos dias depois, o pai e a esposa de Renyard apareceram, e Ryoma também conheceu sua filha Eliaria, ficando feliz por conhecê-los. A família Jamil percebeu que Ryoma tinha muitos slimes e se perguntaram se todos caberiam em seu apartamento. Ryoma então ordenou que seus slimes se fundissem. Elise ficou impressionada com Ryoma, já que nunca tinha visto alguém possuir um slime tão grande. Depois disso, eles revelaram que sua família são domadores de monstros e Eliaria queria domar seu primeiro slime. Infelizmente, não encontraram nenhum na floresta, então perguntaram a Ryoma se ele poderia ajudá-los. Ryoma mostrou no mapa onde os slimes apareciam e Eliaria pediu conselhos a Ryoma, já que não sabia muito sobre slimes. A razão era que Ryoma possuía slimes desconhecidos que nunca existiram antes, então ele apresentou seus 2 novos slimes, o slime coletor e o slime de limpeza. Todos ficaram surpresos com o slime de limpeza, já que ele conseguia remover sujeiras difíceis imediatamente. Ryoma também mostrou que os slimes eram inofensivos e só comiam sujeira. Em seguida, Eliaria quis capturar um slime que evoluiria para um slime de limpeza, e perguntou a ele sobre as condições para a evolução. Porém, Ryoma ficou desconfortável e disse primeiro às mulheres as condições.
Quando Hughes explicou às mulheres que elas teriam que alimentar o slime com sua água de banho suja, todas ficaram envergonhadas e reagiram dando um tapa nele. Eliaria também ficou desconfortável, mas estava determinada a domar um slime por conta própria. Ryoma sabia de sua vida anterior que fazer tudo sozinho era difícil, então desejou boa sorte a Eliaria. Ela partiu com um balde de água suja e conseguiu domar seu primeiro slime até a noite. À noite, perguntaram a Ryoma se ele gostaria de viajar com a família Jamil, e Eliaria convenceu-o a viajar com eles. Quando Reinhard ofereceu a Ryoma para guardar sua bagagem na caixa de itens de seu servo, Sebas, a família Jamil descobriu que Ryoma tinha sua própria caixa de itens. Eles ficaram surpresos que Ryoma pudesse usar magia avançada, e Elise simpatizou com ele. Ryoma estava feliz com sua decisão e começou a empacotar todos os seus móveis e se despediu das estátuas dos deuses que estava criando. No dia seguinte, Ryoma estava pronto para sua jornada, e a família Jamil o pegou. Sabuz usou um feitiço dimensional e 2 carruagens com cavalos apareceram de seu portal. No caminho para a próxima cidade de Jimul, a família Jamil descobriu que Ryoma dominou todos os elementos da magia. Além disso, Ryoma disse que ainda podia usar alquimia. A família Jamil ficou impressionada com a quantidade de talentos raros que Ryoma possuía. Quando a noite caiu, a carruagem parou de repente e Eliaria caiu nos braços de Ryoma, ambos ficaram corados. A família Jamil descobriu que houve problemas devido a um terremoto. Ryoma ofereceu ajuda e retirou um capote que fez usando seus slimes pegajosos. Em seguida, Ryoma examinou o problema e criou uma barreira que os protegeu da chuva. Depois, ele usou magias da terra e transformou a terra em tijolos, usando seus slimes para resolver o problema. Todos ficaram impressionados com Ryoma e o agradeceram por acompanhá-los em sua jornada. Na manhã seguinte, Ryoma chegou à cidade de Gimel e visitou uma nova cidade pela primeira vez desde que renasceu no mundo de Seifal. Em seguida, Ryoma foi à igreja com a família Jamil para descobrir suas estatísticas e fazer um cartão de identificação. Depois disso, Ryoma foi levado a uma sala onde criou sua identidade usando uma pedra de cristal. Ryoma foi convocado pelos deuses e ficou feliz por poder falar com eles novamente. Ryoma pensou que tinha morrido novamente, mas os deuses explicaram que apenas sua consciência foi convocada por eles e seu corpo estava ileso. Ryoma descobriu que pode sempre falar com os deuses na igreja. Os deuses elogiaram Ryoma por ter domado todos os novos slimes e por ter criado slimes desconhecidos como o slime de limpeza e o slime coletor. Além disso, Ryoma descobriu que um ancestral da família Jamil também veio da Terra, uma jovem que também foi enviada pelos deuses para Seifal e inventou a domesticação de monstros. Ela se casou com a família Jamil e está sob a proteção dos deuses, assim como Ryoma. Ryoma também descobriu que Eliaria possui poderes semelhantes aos de seus ancestrais terrestres. Ryoma ficou feliz por sua amiga ser abençoada com tanto talento. Os deuses também mencionaram que várias pessoas da Terra já foram enviadas para Seifal, incluindo um otaku que desejou por uma magia forte. Ele era extremamente forte, mas não conseguiu superar seus medos de sua vida anterior como um otaku e levou uma vida entediante. Os deuses ficaram felizes que Ryoma é diferente e tenta muitas coisas novas. Ryoma foi elogiado e agradecido por entretê-los tanto. Antes de Ryoma ser devolvido, ele descobriu que outros deuses também estão interessados nele. Quando a consciência de Ryoma voltou para seu próprio corpo, sua transferência de status foi transmitida, e ele aprendeu todos os seus valores de status. Mais tarde, na mansão Jamil, Ryoma foi recomendado a ingressar em uma guilda. Elise pediu para ele cuidar de si mesmo e não deixar que outros se aproveitassem dele, pois Ryoma tinha habilidades especiais demais. No entanto, Eliaria queria saber sobre a capacidade mágica de Ryoma. Eliaria admirava Ryoma por ser tão bom em usar magia. Infelizmente, Eliaria não era tão habilidosa, e Ryoma sugeriu que eles poderiam praticar magia juntos em seu tempo livre. Eliaria ficou feliz com a oferta de Ryoma para praticar juntos. No dia seguinte, Ryoma estava a caminho da guilda de domadores com a família Jamil, então Eliaria se inscreveu como uma domadora de monstros. Mas Ryoma tinha um problema, porque o ranking é determinado pela força dos monstros. Ryoma é um domador de slimes, e ele não conseguiu subir de ranking na guilda devido aos slimes fracos. Então, Renbaz teve a ideia de Ryoma se juntar à guilda de aventureiros, pois isso se adequaria melhor a ele. No entanto, Ryoma teve que mostrar suas habilidades de luta para ser aceito na guilda de aventureiros. No seu primeiro teste, Ryoma teve que acertar vários alvos com arco e flecha. Ryoma não teve problemas com a prática e acertou todos os alvos com facilidade. O mestre da guilda e a família Jamil ficaram impressionados com as habilidades de alto nível de Ryoma. Depois disso, Ryoma deveria acertar alvos em movimento com seu arco. Ryoma acertou todos os alvos e conseguiu passar no segundo teste.
Depois de acertar todos os alvos, ele foi atacado pelo mestre da guilda, mas Ryoma conseguiu se defender e passou em todos os testes. Em seguida, Ryoma foi registrado como aventureiro e imediatamente recebeu seu cartão de identificação de aventureiro de classe G. Então, explicaram a Ryoma que ele deve completar missões para aumentar seu ranking. Depois disso, Ryoma olhou ao redor da guilda e decidiu escolher uma missão de limpeza como sua primeira tarefa. No dia seguinte, ele conheceu Mia, que ficou muito feliz em ver Ryoma disposto a ajudá-la com seu problema de lixo. Ryoma descobriu que o lixão ao lado de sua casa não estava sendo limpo por ninguém, e o lixo estava entrando na casa de Mia por uma parede quebrada. Ryoma convocou seus slimes de limpeza e coleta e ordenou aos seus slimes coletadores que comessem todo o lixo. Depois que o lixo foi removido, Ryoma usou seus slimes de limpeza para limpar o lixão. Ele também consertou a parede do lixão e a casa de Mia com seus slimes pegajosos. Ryoma conseguiu completar sua primeira missão rapidamente, e Mia ficou extremamente feliz com a ajuda de Ryoma. Ela chorou de alegria e agradeceu a ele. Depois disso, Ryoma se despediu e foi à guilda para coletar sua recompensa. Ryoma recebeu uma recompensa generosa na guilda e descobriu que Mia aumentou a recompensa devido ao seu bom trabalho. Em seguida, ele foi chamado pelo mestre da guilda, Vorgen, que elogiou Ryoma, pois ninguém havia conseguido limpar o lixão até então. Depois disso, Ryoma recebeu uma missão especial de Vorgen, que perguntou se Ryoma poderia limpar os banheiros públicos. Ryoma descobriu que ninguém aceitava a missão, pois o trabalho é oferecido pelo governo da cidade, que é muito mesquinho. Além disso, os moradores do bairro de Lata, que costumam cuidar do trabalho, recusam devido às más condições de trabalho. Ao ouvir sobre as más condições, Ryoma teve que se lembrar de seu antigo emprego. Ryoma aceitou a tarefa e quis ajudar Vorgen a resolver o problema. Ryoma também teve que contar sobre as más condições na frente da família Jamil. À noite, Ryoma relatou o trabalho à família Jamil. Reinhard tinha a suspeita de que um membro do governo da cidade estava desviando dinheiro e mandou investigar oficialmente. A família Jamil imediatamente concordou em ajudar os moradores do bairro de Lata e preparou contramedidas. No dia seguinte, Ryoma ficou na frente dos banheiros públicos e ficou chocado com o mau cheiro dos banheiros. Ryoma então se preparou e convocou seus slimes, depois vestiu roupas protetoras contra o mau cheiro e começou a entrar no primeiro buraco. Um cheiro fétido saiu e Ryoma imediatamente ordenou a seus slimes coletadores que comessem a sujeira. Ryoma então usou sua habilidade de lavar e desinfetou o ambiente. Ryoma conseguiu limpar rapidamente o primeiro buraco e seus slimes coletadores se multiplicaram com os nutrientes que comeram. Depois disso, ele verificou as estatísticas de seus slimes e percebeu que havia substâncias tóxicas nos buracos. Ryoma relatou o miasma venenoso nos buracos ao mestre da guilda e à família Jamil. Elise e Eliaria estavam preocupadas com Ryoma inalando algumas das substâncias venenosas. Ryoma ficou feliz com a preocupação delas e assegurou que estava saudável. Então, Vorga e a família Jamil pediram a Ryoma para abortar a missão devido às substâncias perigosas nos buracos. Ryoma queria continuar porque os banheiros representavam um perigo para os moradores da cidade. A família Jamil tentou convencer Ryoma a não fazer o trabalho perigoso, então Ryoma mostrou sua alta resistência ao veneno que ele possuía. Como resultado, a família Jamil aceitou sua decisão de continuar com a missão. Na manhã seguinte, o mestre da guilda, Vorgan, enviou mais aventureiros para ajudar Ryoma. Então, Ryoma cuidou da limpeza dos buracos enquanto os aventureiros guardavam as entradas dos buracos para que ninguém ficasse doente devido às substâncias venenosas. Ryoma se tornou cada vez mais rápido na limpeza dos buracos, pois os slimes se multiplicaram e, ao possuir 1000 slimes coletadores, eles poderiam se fundir para formar um slime rei. Enquanto Ryoma fazia a limpeza, Elise e Eliaria levavam poções e almoço para Ryoma todos os dias. Ryoma trabalhou duro e os outros aventureiros ficaram impressionados com o quão esforçado ele era. Depois de 3 dias, Ryoma terminou de limpar os buracos e conseguiu remover todas as substâncias venenosas. Mia ficou muito orgulhosa de Ryoma por ele ter conseguido limpar tudo. Ryoma então foi imediatamente relatar ao mestre da guilda, Vorga, sobre sua missão concluída. Ryoma voltou exausto para a mansão da família Jamil. No caminho de volta, ele se lembrou de como sua mãe costumava esperar por ele todas as manhãs. Quando ela morreu, Ryoma ficou triste porque não havia ninguém que o cumprimentasse calorosamente quando chegasse em casa. Então, ele abriu a porta e Elise e os outros esperavam o retorno de Ryoma de seu trabalho árduo. Ryoma estava feliz com sua vida no novo mundo porque encontrou uma família amorosa, e ele começou a chorar. Ryoma agradeceu por ter conhecido a adorável família Jamil, e Elise e Eliaria o abraçaram. Naquele momento, ele se lembrou do sentimento caloroso em seu coração que sempre sentia através de sua mãe. Então, Ryoma foi dormir e finalmente conseguiu descansar e recuperar sua energia.
No dia seguinte, Eliaria preparou o café da manhã, querendo deixar Ryoma feliz. A mãe e os servos ajudaram Eliaria a surpreendê-lo. Então, Ryoma agradeceu pelo delicioso café da manhã. Ryoma provou a comida cozida por Eliaria e Hughes inadvertidamente fez um comentário bobo, imediatamente se arrependendo de ter dito algo. Depois do café da manhã, Ryoma e a família Jamil são vistos em uma montanha fora de Jimel. Ryoma queria ensinar Eliaria a usar magia. Depois disso, Ryoma combinou 2 feitiços diferentes e lançou magia de fogo que cintilava lindamente. Eliaria ficou impressionada. Então, Ryoma também mostrou possíveis feitiços com magia da água, então Ryoma criou bolhas que estavam voando ao redor deles, e Eliaria quis aprender o feitiço. Eliaria também conseguiu criar bolhas de sabão. Infelizmente, elas estouraram imediatamente, então Ryoma deu conselhos a ela e ela tentou implementar seus conselhos. Eliaria tentou o feitiço novamente e agora conseguiu fazer bolhas de sabão também. Depois disso, Ryoma mostrou outro feitiço e criou uma grande bolha de sabão que não estourou. Todos ficaram impressionados com a bolha e se divertiram brincando com elas. Em seguida, Ryoma quis mostrar a Eliaria mais usos da magia. Ryoma então encheu a bolha com água e ele conseguiu moldar o corpo da bolha em diferentes animais, então ele formou um peixe que estava nadando no céu. Eliaria agradeceu a Ryoma por suas ótimas ideias. Eliaria então praticou o uso dos feitiços recém-aprendidos. Depois disso, vemos Ryoma, que também aprendeu novos feitiços do mago Camille. Ele criou flechas de fogo com sua magia, e Ryoma conseguiu aprender o feitiço de flecha de fogo com facilidade. Então ele aprendeu outros feitiços fortes e conseguiu aprender todos os feitiços em apenas um dia e se divertiu muito aprendendo tudo. Ryoma aprendeu muitos feitiços e Camille ficou impressionada que Ryoma pudesse aprender todos os feitiços tão rapidamente. Então, Sabuz apareceu, querendo ensinar Ryoma magia espacial. Sabuz aprendeu que Ryoma poderia usar magia de teletransporte, como resultado, viu muito potencial em Ryoma e quis ensinar a ele o feitiço de teletransporte primeiro. Ryoma então aprendeu mais feitiços com Sabuz. No entanto, Sabuz foi capaz de ensinar muitos feitiços úteis a ele, como dimensão de casa e caixa de itens. Ryoma praticou até a noite e conseguiu dominar todos os feitiços mostrados por Sabuz. À noite, Sabuz estava orgulhoso de Ryoma e o parabenizou. Depois disso, Ryoma e Sabuz usaram a magia de teletransporte e voltaram para os outros. No dia seguinte, Ryoma e a família Jamil foram para a mina abandonada ao norte de Jimel. A razão era que Eliaria deveria ganhar experiência em combate, porque como nobre, ela pode precisar lutar contra monstros ou bandidos no futuro. Além disso, Ryoma soube que Eliaria teria que frequentar a escola depois da jornada. Depois de chegarem à mina, Ryoma convocou todos os seus slimes de sua dimensão de casa e eles partiram para lutar contra os monstros da mina. Os cavaleiros da família Jamil disseram a Ryoma e Eliaria que há armadilhas nas minas, então eles sempre deveriam andar atrás deles. Então, eles descobriram o primeiro monstro, que era um Mova-a-Deus gigante. Hughes desejou boa sorte a Eliaria em sua luta, então Eliaria tentou derrotar o monstro com flechas de gelo. Todos estavam preocupados com ela, mas Eliaria conseguiu derrotar seu primeiro monstro. Enquanto caminhavam, 4 monstros apareceram e Ryoma também foi autorizado a lutar. Ele usou 2 espadas curtas e atacou os monstros. Ryoma mostrou suas habilidades e conseguiu derrotar 4 monstros de uma vez com facilidade. Eliaria ficou impressionada e os outros já suspeitavam que Ryoma também era forte em combate corpo a corpo. Quando estavam prestes a voltar, Eliaria avistou um slime de metal. Eliaria queria pegar o slime e usou magia de gelo para impedir que o slime fugisse. Então, Eliaria segurou o slime de metal em seus braços e queria presentear o slime a Ryoma. Ryoma ficou feliz e agradeceu a Eliaria pelo novo slime. Depois disso, ele olhou para seus slimes e quis alimentar seu slime de metal. Então, Ryoma usou suas habilidades de alquimia e transformou a ferrugem no chão em metal de alta qualidade. Todos ficaram impressionados com as habilidades de alquimia de Ryoma e não conseguiam acreditar que Ryoma poderia criar metal de alta qualidade com areia vermelha. À noite, Renbage apresentou Ryoma ao mercador Serge Morgan. Ryoma mostrou a ele seu metal de alta qualidade. Serge ficou impressionado com os produtos de Ryoma e quis ajudar Ryoma a vendê-los. Então, Ryoma perguntou se Serge poderia manter sua identidade em segredo. A família Jamil explicou as circunstâncias a Serge, que poderia causar muitos problemas se alguém soubesse que os produtos de alta qualidade eram criados por um menino pequeno. Depois disso, Reinhard disse que Ryoma deveria ficar com todos os lucros. Ryoma ficou surpreso e a família Jamil concordou com a decisão de dar a Ryoma todos os lucros. Ryoma ficou feliz e aguardou ansiosamente a futura cooperação com Serge.
Nos dias seguintes, todos os aventureiros foram convocados para a guilda e o mestre da guilda disse a eles que monstros fortes foram descobertos nas minas. O mestre da guilda queria que todos ajudassem a caçar os monstros. Eles se prepararam para exterminar os monstros nas minas no próximo dia. Ryoma olhou para as habilidades de seus slimes e Eliaria perguntou o que Ryoma estava fazendo. Ryoma queria ver o que seu slime de metal não gostava e descobriu que seu slime de metal tinha medo de ácido. Então, seu slime se transformou em uma bola e, enquanto brincava, outros aventureiros queriam pegá-lo. Ryoma enviou imediatamente seus slimes de volta para sua dimensão de casa. Eliaria disse para ele se cuidar na missão. Depois disso, Ryoma e os aventureiros foram para a mina de Gimel. Eles viram dois caminhos diferentes, então se dividiram em dois grupos para destruir todos os monstros nas minas. Conforme avançavam mais na mina, Mia queria saber quantos slimes Ryoma havia domado. Ele respondeu que já tinha domado mais de 4.000 slimes. Os outros aventureiros não conseguiam acreditar que Ryoma poderia controlar tantos slimes e ficaram impressionados com ele. Então, eles encontraram monstros e o grupo de Ryoma entrou em posição de batalha. Eles derrotaram os monstros com facilidade. De repente, perceberam mais monstros, então Ryoma sugeriu atacar os monstros morcegos com seu feitiço de bomba sonora. Ryoma convocou um feitiço que atacava os monstros com ondas sonoras. Como resultado, Ryoma conseguiu derrotar todos os monstros com apenas um ataque e encontraram uma montanha cheia de morcegos mortos. Então, Ryoma convocou seus slimes pegajosos e os ordenou a comer os morcegos. Depois que todos os morcegos foram decompostos pelos slimes de Ryoma, eles decidiram sair da mina. De repente, eles souberam que goblins fortes foram vistos nas minas e feriram o segundo grupo de aventureiros. O mestre da guilda tinha um plano. Seu plano era que todos os aventureiros cercassem os goblins. Então, os aventureiros voltaram para a mina e atraíram os goblins perigosos. Mia conseguiu atrair os goblins para a armadilha de Ryoma. Os goblins foram dissolvidos em toda a armadilha com ácido e os sobreviventes foram derrotados com Ryoma e os outros goblins com magia e dardos envenenados. Enquanto isso, outros aventureiros estavam no meio da mina e lutavam contra goblins. Ryoma e seu grupo derrotaram muitos goblins, mas perceberam que suas flechas estavam acabando e que mais goblins estavam aparecendo. Ryoma tentou criar um plano, mas infelizmente o número de feridos continuava aumentando. Algum tempo depois, os goblins conseguiram vantagem e Ryoma criou um plano para derrotar todos os goblins com seus slimes. Ryoma convocou mais de 4.000 slimes e os slimes cercaram os goblins fortes em um curto momento. Então, ele usou seu feitiço de bomba sonora e conseguiu imobilizar todos os goblins. Em seguida, ordenou que seus slimes lutassem contra os goblins. Ryoma conseguiu derrotar muitos goblins e deu aos aventureiros uma chance de vencer. O mestre da guilda ordenou que todos apoiassem Ryoma e eles estavam muito motivados para derrotar os goblins. Como resultado, Ryoma e seus slimes conseguiram matar os goblins. Quando estavam prestes a comemorar a vitória, o líder dos goblins apareceu. Os goblins gigantes estavam escondidos e o comandante dos goblins tinha goblins maiores como backup. Ryoma imediatamente ordenou que seus slimes atacassem e eles conseguiram vencer todos os goblins fortes. Depois da luta, os slimes dissolveram os restos dos goblins e Ryoma pediu a todos que ficassem ao seu redor. Então, Ryoma usou seus slimes de limpeza e eles comeram a sujeira criada pelos goblins. Ryoma aprendeu que a sujeira dos goblins é difícil de limpar e Mia elogiou Ryoma. Quando Ryoma estava do lado de fora, ele aprendeu com o pesquisador de monstros Lapin que seus slimes evoluíram. Ryoma aprendeu que seus slimes de cura agora podem usar o Rael. Depois disso, todos os aventureiros apareceram e agradeceram a Ryoma por seu grande apoio hoje. Ryoma estava feliz e eles conseguiram concluir a missão com sucesso. No caminho de volta, os outros aventureiros aprenderam que os slimes de cura só bebem água e usam a fotossíntese para obter seus nutrientes. Eles também aprenderam que os slimes e El são muito fracos. Todos disseram que estavam surpresos com o quão forte Ryoma era com seus slimes e todos o admiravam. Quando a noite caiu, Ryoma quis aliviar Jeff, pois ele não estava cansado ainda, e Ryoma ficou com ele. Jeff disse que Ryoma poderia descansar com os outros aventureiros. Ryoma lembrou-se do tempo sozinho na floresta e ficou feliz por ter conhecido a família Jamil. Através deles, ele foi capaz de conhecer tantas pessoas legais. Quando Ryoma foi deixado em casa, Mia o animou para começar seu próprio negócio de lavanderia. Então, Ryoma contou à família Jamil sobre sua missão bem-sucedida na mina. Eles ficaram surpresos ao saber que havia 2.000 goblins na mina. Então, Ryoma também quis conversar com ele sobre seu desejo de começar seu próprio negócio de lavanderia, deixando Eliaria surpresa com a decisão independente de Ryoma. E ela queria saber o motivo de sua decisão de abrir uma lavanderia.
No entanto, Ryoma disse que era grato pelo amor da família. Ele respondeu que não queria continuar sendo mimado, pois não queria causar nenhum incômodo à família Jamil. Eliaria ficou muito triste com sua decisão, mas Elise entendeu que Ryoma também queria crescer. Elise aceitou a decisão de Ryoma, mas disse que ele tinha apenas 11 anos e que não precisava se preocupar, porque todos na família o amavam. Reinhard e Renbaz disseram então que já conseguiam perceber o desejo dele de ser independente, pois ele era muito maduro para a idade. Em seguida, a família Jamil disse que permitiria que ele se tornasse um top G, impondo condições a Ryoma. Ele deveria escrever cartas para a família Jamil regularmente e visitá-los com frequência. Ryoma ficou grato e Eliaria também impôs uma condição: eles não se viriam por 3 anos, pois ela precisava ir para a academia de magia. Ryoma deveria manter a promessa de passar muito tempo com ela quando ela tivesse férias. Como resultado, Ryoma disse que não esqueceria sua promessa. Após a conversa, Elise disse que, até a família deles deixar a cidade, Ryoma deveria continuar dormindo na mansão da família Jamil, e Ryoma aceitou continuar vivendo com eles. Em seguida, Ryoma perguntou quanto tempo a família Jamil ficaria na cidade de Gimel, e assim Ryoma descobriu sobre os sapos Graal, que eram sapos que podiam ser transformados em remédios ou armaduras. Renbaz disse que eles aparecem apenas em determinadas épocas do ano. Ryoma pensou que a família Jamil queria capturar os sapos Graal, mas Renbaz respondeu que eles estavam atrás dos pássaros Lemura. No entanto, Eliaria mostrou a Ryoma fotos dos belos pássaros Lemura. Após isso, Ryoma foi convidado a procurar os pássaros Lemuran com a família Jamil. Depois disso, Reinhard perguntou sobre o plano de Ryoma de abrir seu próprio negócio. Ryoma então disse que queria continuar fazendo missões como aventureiro e planejava abrir uma lavanderia com seus slimes de limpeza. As empregadas então disseram que os slimes de limpeza de Ryoma podiam remover todas as manchas e faziam maravilhas de verdade. Renbaz queria apoiar Ryoma e decidiu pedir ajuda ao mercador Surge e dar conselhos a Ryoma. De repente, Reinhard pediu um favor: ele queria que Ryoma verificasse as minas de tempos em tempos para que não mais monstros alinhassem lá. No dia seguinte, Ryoma visitou Serge e pediu conselhos para abrir sua lavanderia. Serge ficou impressionado com seus slimes de limpeza e viu um futuro brilhante para o negócio de Ryoma. Serge recomendou que Ryoma se registrasse na Guilda dos Mercadores, que poderia apoiá-lo. Em seguida, Serge quis mostrar a Ryoma a sede da Guilda dos Mercadores e eles foram de carruagem até a casa da guilda. Na carruagem, Serge disse que estava muito animado para ver o primeiro negócio de Ryoma e que Ryoma sempre podia chamá-lo para ajudar com perguntas. Após isso, Ryoma conheceu o mestre da guilda Galessa da Guilda dos Mercadores. Galessa descobriu o plano de negócios de Ryoma e gostou da ideia dele de abrir uma lavanderia com seus raros slimes de limpeza. Ela mostrou a Ryoma os formulários de registro e também um lugar barato para construir uma loja. Ryoma ficou surpreso por ter encontrado um. Ele contou a Eliaria sobre sua decisão e Serge se ofereceu para cuidar da papelada por uma pequena taxa. Além disso, Serge sugeriu que Ryoma contratasse funcionários para sua loja e mencionou que tinha conhecimento suficiente para construir um negócio. Ele também queria apresentar gerentes experientes que pudessem ajudar Ryoma com o negócio. Nos dias seguintes, Ryoma começou o trabalho de construção com a ajuda de seus slimes, estabelecendo rapidamente a base de sua lavanderia. Os cavaleiros da família Jamil também ajudaram, oferecendo apoio sempre que necessário. A presença de Mia e outros aventureiros no dia seguinte, ajudando a pintar a parede da loja e demonstrando entusiasmo pela abertura da lavanderia de Ryoma, trouxe um sentimento de orgulho e excitação. Valana expressou o desejo de ser uma cliente regular e Ryoma agradeceu antecipadamente. Após alguns dias, a loja estava pronta e Ryoma nomeou de Bamboo Forest, um nome que ele sentia ser perfeito para sua lavanderia de top G. Eliaria sugeriu que Ryoma também poderia plantar flores para melhorar a aparência da loja, uma ideia que ele adorou e prontamente implementou. Ryoma não se importava em trabalhar bastante, pois já estava acostumado e estava ansioso para passar o tempo com Eliaria fazendo bonecas juntos no futuro. Uma noite, Ryoma decidiu fazer uma festa para expressar sua gratidão aos amigos que o ajudaram tanto. Durante esse período, ele também visitou a igreja e teve um encontro com Khufu no reino dos deuses. Khufu explicou que os outros deuses estavam ocupados com atividades próprias e compartilhou suas próprias aventuras na Terra, onde ele gostava de viver como um top G. Khufu também discutiu como sua mentalidade se adapta ao corpo, tornando-se mais jovem e brincalhona. Ryoma agradeceu a Khufu por seus conselhos e voltou para casa ansioso para a festa. No dia seguinte, Ryoma convidou todos os seus amigos para a festa, criando um clima de expectativa e antecipação. Enquanto isso, Serge estava em uma carruagem com 2 pessoas, planejando apresentá-las a Ryoma. Enquanto Ryoma e Eliaria preparavam comida para a festa com a ajuda das empregadas Areni e Lilia, Serge chegou à lavanderia com os trabalhadores. 2 gêmeos, Carla e Kalum, também estavam presentes.
Ryoma foi apresentado a eles por Serge, que elogiou Ryoma por completar sua lavanderia. Serge também compartilhou que os gêmeos eram jovens, mas experientes, o que poderia trazer vantagens para o negócio de Ryoma. Ryoma estava ansioso para mostrar aos gêmeos como sua lavanderia funcionava e começou a explicar o processo. A lavanderia é empacotada em um saco e o cliente recebe um comprovante. As bolsas com a roupa suja na sala são então limpas pelos slimes limpadores. Os gêmeos queriam ver os slimes limpadores, então Ryoma mostrou seus slimes. Os slimes estavam trabalhando e os gêmeos ficaram surpresos ao ver tantos slimes. Ryoma explicou que os slimes podiam remover qualquer sujeira e que eles só precisavam verificar no final do processo. Os dois entenderam imediatamente o processo da sua lavanderia como resultado. Ryoma percebeu que os dois já tinham muita experiência profissional. Então, Ryoma mostrou a área dos funcionários da sua loja. Eles foram então mostrados para o alojamento dos trabalhadores e ele ofereceu que eles poderiam escolher seus quartos. De repente, Mia e seus outros amigos aventureiros apareceram, então a festa de Ryoma começou e todos foram servidos com a comida deliciosamente cozida por Ryoma. Então, Ryoma quis fazer um discurso e estava nervoso. Depois, ele começou o seu discurso e Mia estava orgulhosa de Ryoma por ser tão maduro. Ele agradeceu aos amigos por virem à sua loja e desejou a todos muita diversão na festa. Em seguida, Vorgen e Galessa conversaram entre si, e Galessa disse que Ryoma tem um ótimo futuro com a sua lavanderia. Enquanto isso, Carla e Kalum trabalhavam e estavam impressionados com Ryoma. Depois disso, Ryoma quis saber se a família Jamil gostava da sua comida. Ele estava preocupado, pois a família Jamil são nobres. Reinhard então disse a Ryoma que caro nem sempre significa mais saboroso. Mia e Jeff adoraram os pratos de Ryoma e não conseguiram o suficiente. Então, Eliari apareceu com a sobremesa e todos ficaram felizes com a torta assada por Ryoma. Quando a festa terminou, Ryoma agradeceu aos gêmeos pela ajuda. Ele temia que Carla e Kalum não quisessem trabalhar para um menino tão pequeno. De repente, eles disseram que adorariam trabalhar com Ryoma. Eles puderam ver o quanto Ryoma é confiável e gentil. Ryoma foi elogiado e eles queriam aprender muito com ele. Ryoma estava ansioso para trabalhar com os dois gêmeos, Carla e Kalum. Depois, Ryoma comentou que os dois pensavam que ele era um nobre por viver com a família Jamil em uma mansão. Então, Ryoma explicou o mal-entendido para eles e disse que ele é apenas um aventureiro normal. Na manhã seguinte, o primeiro dia de negócios de Ryoma começou. Kalum e Carla então apareceram, e eles administraram a loja junto com Ryoma e Eliaria. Depois disso, Ryoma quis ir à guilda para informá-los que sua lavanderia estava aberta. Eliaria também saiu, pois tinha aulas de magia, e disse adeus a Ryoma. Então vemos Ryoma na guilda, e os aventureiros já sabiam sobre a abertura da lavanderia de Ryoma. Eles queriam passar na lavanderia de Ryoma a caminho de casa. Os aventureiros foram trabalhar e Ryoma também aceitou uma missão. Então, Maelin desejou a ele muita diversão com sua missão. Na parte da tarde, ele passou pelas minas de Gimel e derrotou todos os monstros. Enquanto isso, seus slimes coletavam ervas para sua missão. Quando Ryoma terminou sua missão, viu muitos clientes. Ryoma teleportou imediatamente para a lavanderia e muitos clientes estavam felizes com o serviço de Ryoma. No entanto, os slimes de Ryoma limparam a roupa dos clientes e conseguiram manter todos os clientes satisfeitos até o final da noite. De repente, Ryoma percebeu que os dois gêmeos não tiveram um intervalo durante todo o dia. Ryoma queria contratar novos funcionários e decidiu se tornar um bom empregador. Então, Ryoma fez um plano para boas condições de trabalho. Seguindo isso, Ryoma foi para a guilda dos mercadores. Já se esperava que o seu negócio fosse bem-sucedido e ela cuidou da contratação de novos trabalhadores. Depois disso, a família Jamil descobriu sobre o seu ótimo dia de negócios e ficou feliz pelo Ryoma. Após a conversa com eles, Ryoma quis ir dormir, e Eliaria desejou-lhe doces sonhos. Em seguida, ele se lembrou de sua antiga vida como um trabalhador de escritório e ficou feliz por viver uma vida tão tranquila agora. No dia seguinte, vemos a lavanderia de Ryoma e ele teve muitos clientes felizes. As mulheres ficaram chocadas ao ver que todas as manchas haviam sido removidas, e Ryoma contou aos dois gerentes que iria à guilda dos mercadores. Ryoma visitou a mestra da guilda, Galessa, e ela quis apresentá-lo a candidatos qualificados. Então, os muitos candidatos conheceram Ryoma e ficaram chocados ao ver que Ryoma é um menino pequeno. Em seguida, Ryoma disse a eles que ele é o dono da lavanderia Bamboo Forest. Ele também disse que usa slimes para limpar tudo e que as pessoas que não quiserem trabalhar com ele podem rejeitar a oferta de emprego. Muitos dos candidatos estavam inseguros em trabalhar para um menino pequeno e também não gostaram dos monstros slime. Após isso, a maioria deles saiu e 2 pessoas concordaram em trabalhar com Ryoma. Assim, Fai e sua filha Li Ling se apresentaram.
Fai então mostrou sua perna machucada e perguntou se ele poderia trabalhar na lavanderia de Ryoma, apesar de sua perna quebrada. Ryoma não teve problema e se perguntou se seus slimes de cura poderiam curar a perna de Fai. Depois, Ryoma explicou que eles têm dormitórios para os trabalhadores e mencionou que eles não são pessoas normais. De repente, Ryoma perguntou por que eles estavam com armas. Fai disse que costumavam trabalhar como assassinos no passado, mas queriam mudar de vida. Galessa sabia sobre os empregos anteriores deles e assegurou a Ryoma que ambos são pessoas muito gentis. Após isso, Li Ling compartilhou a história deles de que eles não tinham mais emprego, pois o mestre deles perdeu a guerra. Assim, eles trabalharam nas minas, mas o pai de Li Ling quebrou a perna e eles não puderam mais trabalhar lá também. Então, os dois foram contratados por Ryoma e ficaram muito gratos pela oferta de emprego. Depois, Ryoma também perguntou a eles se eles poderiam cuidar da segurança da sua lavanderia. Depois disso, Ryoma mostrou a lavanderia para os dois novos funcionários. Como resultado, os dois adoraram a loja e estavam ansiosos para trabalhar com Ryoma. Ryoma então apresentou seus novos funcionários, Fai e Li Ling, aos gerentes gêmeos. Eles se conheceram e aguardaram ansiosos para trabalhar juntos. Depois, aprenderam sobre a sequência de trabalho e Li Ling ficou surpresa com o número de slimes. Assim, o primeiro dia terminou para seus novos funcionários, e Ryoma descobriu que havia muitos clientes novamente no segundo dia. Depois disso, Carla e Kalum deveriam cuidar das finanças da sua lavanderia, e Ryoma quis tratar a lesão de Fai. Eles seguiram Ryoma para o próximo cômodo, e Ryoma convocou seus slimes da sua casa na dimensão. No entanto, a perna quebrada de Fai foi curada por um dos slimes de Ryoma. Depois disso, Fai ficou contente por poder andar novamente, e Li Ling também ficou feliz. Assim, ambos agradeceram a Ryoma pela sua cura, pois o tratamento convencional seria muito caro para eles. Ryoma soube das más condições de trabalho em seu país de origem, deixando-os felizes por terem conhecido alguém tão gentil quanto ele. Mais tarde, Ryoma mostrou sua nova casa, e eles ficaram satisfeitos com os quartos. No final do dia, Ryoma ficou surpreso com os ganhos e os gerentes disseram que o negócio era um grande sucesso. Eles sugeriram a abertura de filiais em outras cidades, e Ryoma considerou essa ideia. Ele aumentou o salário de Li Ling e Fai pela segurança da lavanderia, e eles ficaram gratos. No dia seguinte, Ryoma voltou à lavanderia e Eliaria quis ajudar nos negócios, mas tinha que se preparar para a escola. A lavanderia de Ryoma estava ocupada com os funcionários trabalhando com os slimes. Ryoma assou uma pizza e serviu seus pratos aos funcionários, que agradeceram. Vimos Mia e outros aventureiros felizes por suas roupas serem limpas pelos slimes de Ryoma. Na noite do terceiro dia de trabalho, Ryoma viu seu rendimento dobrar novamente e ganhar novos clientes. Ele planejou contratar mais funcionários e um cozinheiro como recompensa pelo trabalho árduo. Todos elogiaram Ryoma por ser um ótimo chefe. Depois, na guilda dos mercadores, Ryoma pediu mais funcionários e um cozinheiro. Galeza ficou impressionada com suas ótimas condições de trabalho. No dia seguinte, Ryoma conheceu 3 mulheres impressionadas por seu sucesso. Conheceu Selma, a cozinheira, e estava ansioso por trabalhar com ela. Galeza sugeriu abrir uma segunda lavanderia. Nos dias seguintes, os novos funcionários se adaptaram à rotina, e Ryoma considerou abrir outra loja. A família Jamil estava orgulhosa dele por administrar bem a lavanderia. No dia seguinte, Ryoma visitou Serge, que o parabenizou. Serge pediu roupas à prova d'água para a temporada de sapos Grail. Ryoma concordou em produzi-las. Mais tarde, na mina abandonada, Eliaria quis acompanhá-lo, e ela pegou um violino. Ryoma aprendeu que para domar os pássaros Limori, ela precisava tocar música e dar um concerto a eles. A razão é que, se os pássaros gostarem da música, será mais fácil domesticá-los. Então, Eliaria tocou lindas músicas em seu violino. Ryoma e todos os seus slimes estavam aproveitando a música de Eliaria. Depois disso, Ryoma fez as roupas à prova d'água com a ajuda de seus slimes. Algum tempo depois, eles terminaram, mas as roupas precisavam secar. Então, Ryoma decidiu fazer uma boneca para Eliaria. Ele usou magia e argila para criar uma boneca que se parecia com ela. Eliaria ficou feliz com o presente. Quando voltaram para casa juntos, Ryoma mostrou uma série de bonecas caseiras que se pareciam com a família Jamil e amigos. Todos ficaram impressionados com o talento de Ryoma, e os pais de Eliaria sugeriram que ela levasse as bonecas para sua nova escola como amuletos da sorte. Eliaria gostou da ideia e quis outra boneca que se parecesse com seu crush, Ryoma. Na manhã seguinte, Ryoma estava em sua lavanderia e tinha muitos clientes. Mais tarde, ele voltou a Minas de Mel para fazer mais roupas à prova d'água. Ele também decidiu treinar combate com seus slimes. Eles aprenderam a lutar, e ele treinou com seu King Slime também.
Ryoma avaliou a força de seus slimes, e um deles evoluiu para um slime de ferro. Ryoma percebeu o motivo de sua evolução para slime de ferro e analisou a areia de ferro para entender por que ele não evoluiu para um slime de metal. À noite, Fina apareceu na lavanderia e elogiou os slimes de limpeza de Ryoma. Eles se multiplicaram, surpreendendo-a. Os funcionários mostraram a Ryoma seus ganhos, que triplicaram em relação ao dia anterior. Muitas empresas recomendaram a lavanderia de Ryoma. Todos os clientes adoraram o serviço de limpeza, e Ryoma agradeceu aos funcionários. Ryoma perguntou se eles estavam felizes trabalhando na floresta de bambu, e todos concordaram que ele era um ótimo chefe. Ele mencionou que esqueceu de dar folga aos funcionários e se desculpou, preocupado que eles se sobrecarregassem. No entanto, os funcionários não entenderam o motivo do pedido de desculpas e ficaram felizes com os dias de folga, já que muitos empregadores no mundo eram exploradores. Algumas mulheres disseram que gerentes de empresas abusavam sexualmente delas. Ryoma ficou chocado com a existência de empregadores ruins no mundo e queria tratar bem seus funcionários. No dia seguinte, Ryoma visitou a guilda de aventureiros, onde Mai Len o parabenizou pelo sucesso da lavanderia. No entanto, ele soube que um grupo de aventureiros de outra cidade capturou um slime raro e tentou vendê-lo, mas ninguém estava interessado. Ryoma descobriu a localização do grupo e os encontrou em um bar, onde tentavam esquecer a frustração com o álcool. Ryoma se apresentou e um aventureiro estava de mau humor. O aventureiro bêbado achou que Ryoma estava o desprezando. Ele imediatamente quis atacar Ryoma, mas de repente começou a chorar. Eles haviam viajado de uma cidade distante até Gimel, mas não conseguiram vender o slime. Shin, o líder do grupo, se desculpou pelo comportamento rude de seu amigo. Depois disso, Ryoma disse que gostaria de comprar o slime raro, já que ele é um domador de slimes. Shin aceitou a oferta e permitiu que Ryoma determinasse o preço. No entanto, ao ver o slime raro, Ryoma percebeu que ele era diferente dos seus slimes já domesticados. Isso intrigou Ryoma, e os aventureiros ficaram empolgados com a notícia. Em seguida, Ryoma pagou uma quantia considerável de dinheiro. Kai questionou se Ryoma estava certo de pagar 2 moedas de ouro pelo slime. Ryoma disse aos aventureiros Shin e Kai que eles em breve poderiam ganhar dinheiro capturando os sapos Grail. Ele mencionou que era um top G e que tinha uma lavanderia. Ofereceu a eles visitá-lo, caso tivessem interesse. Depois disso, Ryoma se teleportou para a entrada da mina Gimel e avaliou as habilidades de seus novos slimes. Agora ele tinha um slime sanguinolento que era bom em sucção, podendo sugar o sangue de monstros mortos. Ryoma estava feliz com seu novo slime. Nos dias seguintes, Ryoma passou pacificamente em sua lavanderia e fez outra boneca para Eliaria, que se parecia com ele mesmo. Então vemos os deuses observando Ryoma no reino dos deuses e ficando felizes por ele estar aproveitando sua nova vida Isekai. De repente, Gan se engasgou com seu chá de bolhas. Mais tarde, Ryoma estava lendo um livro sobre os sapos Grail. Eliaria disse que sua família queria ensinar a ela novas habilidades de domar monstros no dia seguinte e ofereceu a Ryoma acompanhá-la. Como resultado, Ryoma estava animado para aprender mais sobre o domínio de monstros com Eliaria. No dia seguinte, perto da mina Gimel, a família Jamil decidiu ensinar às 2 crianças novas habilidades de domar monstros. Elise perguntou quanto eles sabiam sobre a domação de monstros. Eliaria respondeu que, com as habilidades de domar monstros, eles poderiam emprestar os poderes dos monstros domados e se comunicar com eles usando sua magia. Então Elise disse que queria ensinar-lhes uma magia que poderia compartilhar os sentidos dos monstros. Ryoma aprendeu a magia de sensação compartilhada, o que permitia compartilhar os sentidos do monstro. Como resultado, ele também poderia perceber perigos antecipadamente. Renhar disse que essa magia era muito difícil de aprender e que eles deveriam praticar com os pássaros Lemuri hoje. Eliaria quis praticar com os slimes, mas foi informada de que os slimes não eram adequados, pois não podiam sentir gostos, ver ou cheirar. Então, eles domaram os pássaros imediatamente, demonstrando que ambos eram habilidosos na domação de monstros do tipo pássaro. Após isso, Ryoma e Eliaria tentaram sentir a conexão entre os pássaros. Ryoma concentrou-se e conseguiu imediatamente compartilhar seus sentidos com o pássaro domado. Ryoma comentou que isso era estranho, e Renhar deu-lhe alguns conselhos. Com o tempo, Ryoma melhorou sua habilidade, e Eliaria também conseguiu compartilhar seus sentidos com os pássaros. Os dois aprenderam rapidamente, e os adultos ficaram impressionados com a facilidade com que Ryoma e Eliaria dominavam as habilidades. Ryoma logo se acostumou com a sensação estranha porque ele já usava um headset de RV em sua vida anterior. Depois disso, Elise perguntou se era a primeira vez dele domando um novo tipo de espécie de monstro. Ele aprendeu que ninguém pode domar todos os tipos de monstros, cada pessoa só pode domar monstros para os quais possui afinidade.
Ryoma percebeu que ele conseguiu domar muitos slimes porque tinha afinidade com eles. Renbaji explicou que cada domador de monstros deve descobrir por si mesmo quais monstros são adequados para ele. Ryoma descobriu que Renbaji tinha afinidade para domar monstros com escamas, mas não podia criar contratos com monstros do tipo pássaro. Elise revelou então seu tipo de monstro, convocando um Fenrir. A princípio, Ma achou que o Fenrir era um inimigo, mas o mal-entendido foi esclarecido. Elise disse que ela conseguia domar monstros do tipo lobo. Ryoma ficou impressionado com Elise e não podia acreditar que ela havia domado mais 20 Fenrirs e possuía 100 outros monstros do tipo lobo. Reinhard comentou que sua esposa era muito talentosa, já que domar Fenrirs é muito difícil. Reinhard mencionou que costumava se sentir inferior por ser apenas mediano comparado ao seu pai, mas seu pai riu e disse que ele se tornará um bom espadachim. Ryoma ficou fascinado pela família Jamil. Eliaria perguntou o que Ryoma estava pensando, e Elise brincou dizendo que Renbaji era ainda mais impressionante, pois havia domado um grupo de dragões. Foi assim que Ryoma descobriu que metade de seus monstros domados eram dragões. Renbaji explicou que teve sorte, pois seu primeiro monstro foi um líder dragão, o que lhe permitiu domar todo o grupo. No entanto, ele raramente os convocava, pois eram muito poderosos. Ryoma também aprendeu que o dragão de Renbaji vivia nas montanhas e protegia as pessoas de perigos. Elise disse que seus Fenrirs viviam na floresta, enquanto Reinhard explicava que é difícil para monstros fortes encontrar um lugar adequado para viver. Alguns dias depois, vemos Ryoma fazendo mais roupas à prova d'água e enviando-as para Serge. Depois, ele foi à Guilda dos Aventureiros, onde seus amigos estavam ansiosos pela temporada de sapos Grail. Eles disseram que poderiam usar materiais dos monstros para criar medicamentos e equipamentos valiosos. Eles fizeram uma pergunta a Ryoma sobre suas roupas de trabalho. Valana e Misalia queriam evitar sujar suas roupas, e Ryoma recomendou as roupas de trabalho da empresa Morgan. Seus amigos agradeceram a informação e decidiram visitar Serge para comprar as roupas de trabalho. Naquela noite, Ryoma descobriu que a família Jamil estava planejando ir ao lago depois de amanhã, pois Eliaria queria domar um pássaro lemur. Ryoma também praticou com sua guitarra e planejou tentar sua sorte em um concerto. Ele estava ansioso pela viagem ao lago com a família Jamil. No entanto, ele percebeu que depois da viagem, Eliaria teria que voltar para a escola, e isso o deixou um pouco triste. 2 dias depois, Ryoma e a família Jamil partiram em direção ao lago. Eliaria estava cansada, e ficou impressionada com a energia de Ryoma. Os cavaleiros comentaram que Eliaria também estava se saindo bem e que Ryoma era especial. Durante a viagem, Ryoma encontrou Shin e seu grupo de aventureiros, e ele quis falar com eles. De repente, o aventureiro bêbado se desculpou, pois estava envergonhado por tê-lo incomodado quando estava bêbado. Ele também agradeceu a Ryoma por seu conselho sobre ganhar dinheiro com os sapos Grail. Ryoma ficou feliz, e Shin e seu grupo queriam visitar a lavanderia dele após a missão deles. Em seguida, ele correu até o lago e assistiram aos belos pássaros lemur voando no céu. Os pássaros perseguiam os sapos, e Ryoma também viu seus amigos colocando muito esforço em pegar os sapos Grail para ganhar dinheiro. Depois disso, Reinhard viu alguém tentando domar um pássaro lemur. O homem estranho tocou sua flauta muito mal, e Ryoma quis entender o quão importante era uma boa música. Foi assim que Ryoma aprendeu que, se o concerto for ruim, os pássaros reagem com desaprovação e emitem um som de alerta. Os pássaros não gostaram da música do assobio, e o homem ficou zangado e tentou atacá-los. Os pássaros lemur contra-atacaram com lâminas de vento, e o aventureiro fugiu. Os pássaros lemur o perseguiram e tentaram matá-lo. Ryoma conseguiu criar uma barreira a tempo. De repente, os pássaros lemur soltaram um grito e todos sofreram uma dor excruciante. Ryoma não foi afetado pela forte magia e percebeu que um único pássaro lemur causou o problema. Então, Ryoma usou sua magia para isolar o pássaro especial e conseguiu conter o ruído em um espaço. Os pássaros então voaram para longe, e Reinhard ordenou que Camille ajudasse os aventureiros feridos. Depois disso, eles agradeceram a Ryoma por salvá-los, e Ryoma quis saber o que aconteceu. Renbaji explicou a Ryoma que o pássaro expulso era um poderoso pássaro lemur pesadelo, uma espécie muito rara que também podia usar magia negra. Ryoma ficou horrorizado ao ver tantos gravemente feridos e lembrou que os deuses lhe haviam dado resistências elevadas. Por causa disso, Ryoma não teve problemas com o ataque. Depois que todos os aventureiros receberam tratamento médico, infelizmente todos os pássaros lemur desapareceram. Eliaria queria domar um pássaro lemur e decidiu esperar por seu retorno. Em seguida, vemos os trabalhadores da lavanderia de Ryoma, que estavam trabalhando e esperando pelo jantar. Enquanto isso, Li Ling elogiava os slimes de limpeza por seu bom trabalho, e os gêmeos cuidavam da lavanderia. Mais tarde, vemos Ryoma esperando com Eliaria, esperando o retorno dos pássaros lemur.
De repente, ela mencionou que em breve eles não poderiam se ver mais. Ryoma não sabia como responder às palavras tristes dela. Ele tentou animá-la, mas sua mãe a apoiou na conversa, e Eliaria ficou feliz novamente. Nesse momento, o mestre de rituais, Hughes, apareceu e deu a ele um conselho para conquistar o coração de Eliaria. Ryoma ainda era inexperiente com garotas, e Reinhard queria proteger sua filha. Enquanto isso, Hughes provocou Ryoma beijando uma árvore, o que fez Ryoma dar um soco nele por provocá-lo. Eliaria conseguiu ouvir a conversa deles e ficou vermelha. Depois disso, os pássaros lemur retornaram, e Ryoma quis se afastar para não assustá-los, mas Eliaria disse para ele ficar, pois sua presença lhe dava coragem. Eliaria começou seu concerto para os muitos pássaros lemur, tocando uma música linda, e os pássaros adoraram ouvir sua melodia relaxante. Todos ficaram fascinados pela música que ela mesma criou e todos desfrutaram da bela melodia juntos. Em seguida, os pássaros lemur se aproximaram de Eliaria, e Ryoma desejou sorte a ela para domá-los todos. Como resultado, Eliaria conseguiu com sucesso domar um grupo de pássaros lemur e ela ficou muito feliz. Então, Ryoma quis tentar domar alguns pássaros lemur com seu violão também. Ryoma tocou sua música para os pássaros lemur, e eles ouviram atentamente. Ryoma estava em seu ritmo, e Hughes teve que chorar por causa de sua bela melodia. Em seguida, um grupo de pássaros lemur também se aproximou, e o pássaro lemur pesadelo também gostou da música de Ryoma. No entanto, Ryoma conseguiu domar os pássaros lemur também, e ele ficou encantado com seus novos amigos monstros. Eliaria e seus amigos aventureiros estavam orgulhosos de Ryoma e o parabenizaram por domá-los. Todos estavam felizes que os dois puderam domar monstros tão fortes. Então, Sabas percebeu que Eliaria estava domando um pássaro brilhante. Ela descobriu que havia domado um raro pássaro lemur fantasma com afinidade à luz. Então, Reinhard quis acariciar o pássaro fantasma, mas o Pokémon brilhante não gostou dele. Depois disso, eles voltaram para a mansão e comemoraram o sucesso de Eliaria e Ryoma em domar os pássaros lemur. Eliaria tocou uma música para todos. Depois, vemos Ryoma como um playboy, que conseguiu seduzir Eliaria para seu quarto. De repente, Eliaria ficou triste, pois em breve teria que se despedir para ir estudar na escola de magia. Ryoma aprendeu que os nobres precisam ir à escola quando têm 12 anos. Então, Eliaria disse que tinha medo de não fazer amigos na escola, porque os estudantes comuns tinham medo dela. A razão é que os outros estudantes eram cidadãos normais, e ela também tinha magia muito poderosa. Foi assim que Ryoma soube que sua magia ficou fora de controle aos 5 anos e ela feriu outro menino. O menino teve medo de Eliaria, e ela temeu que Ryoma também tivesse medo dela após ouvir essa história. Ryoma respondeu que ele não tinha medo dela e a animou. Ele também disse que ele também era diferente e que ela não precisava temer a ele. Depois disso, Eliaria quis dar a ele um presente de despedida. Ela mostrou um colar mágico com uma pedra mágica. Ryoma não queria aceitar um presente tão caro, mas Eliaria o persuadiu a mantê-lo como lembrança dela. O colar serviria para lembrá-lo da promessa importante deles de se encontrarem novamente. Então, Ryoma também quis dar algo especial à sua paixão, Eliaria. Ryoma deu a ela um slime de limpeza e um slime coletor. Ela ficou encantada com os dois slimes. Na manhã seguinte, a família Jamil partiu em uma jornada para a próxima cidade. O servo disse que ele deveria visitá-los com frequência e que ele deveria sempre comer muitos legumes. Então, ele se despediu da família Jamil, e todos pediram que ele escrevesse cartas para eles regularmente. Eliaria estava triste com a despedida, e ela queria que ele parasse de falar tão formalmente. Ela também disse que ele poderia chamá-la de Eli em vez de seu nome completo. Em seguida, ela disse adeus, e sua aventura juntos chegou ao fim. Ryoma olhou para frente e já começava a sentir falta de Eliaria e sua adorável família.